tua palavra, Senhor Deus, pela boca desse profeta, Pai. Pai, nesse momento, Senhor, espero que o Senhor o inunde com teu Espírito Santo, Senhor, e que fale apenas o teu querer em nós, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Quantos estão felizes com Jesus, diz glória a Deus. Deus está na casa. Encontro muito alegre de poder retornar aqui nesta casa. Convite que o pastor Alex nos fizera há 2 dias atrás. É sempre uma honra retornar aqui, pastor, contribuir com esse povo que logo, logo ouvirá a trombeta soar. Logo, logo entrará na bodas do Cordeiro. Logo, logo casará com Cristo, o ressurreto. Quem crê dessa maneira, querido? Está chegando o tempo de nós entrarmos na boda. Eu sinto que a qualquer hora, sabe? Eu tenho uma filha de 2 anos e eu sinto que ela não vai chegar nem nos 15 anos de idade. As pessoas estão se preocupando para poder planejar a festa de 15 anos. E o meu coração arde para voltar. Volta. Glória a Deus. Abra comigo, por gentileza, querido, 2 Reis, capítulo de número 5. 2 Reis, capítulo 5. Me encontro feliz de poder rever aqui amigos. Nossa amiga tia Alessandra. Confesso que ela já até pregou no meu lugar. Eu vim aqui na frente porque eu reconheço o esforço dessa guerreira. Tem uma fala de um historiador, ele disse que a palavra ela pode ser até boa, mas o exemplo ele arrasta, o exemplo ele convence. E quando nós olhamos para essa mulher, nós vemos um grande exemplo de uma mulher guerreira, uma mulher que se dedica naquilo que almeja. Que Deus abençoe, tá, tia Alessandra? É sempre uma honra poder ouvir a senhora. Hoje eu não tive o prazer de te dar carona hoje, mas eu creio que a gente vai estar andando junto novamente. Quantos acharam, diga, eu sou crente. Quem não achou, fala, eu também. Todos acharam. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, verso de número 1, diz assim o texto: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão um homem valoroso, porém leproso. Verso 10: Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo, vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Verso 14: Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. E você senta dando honra e glória àquele que é digno de receber toda adoração. Queridos,
Estamos diante de um texto que vai narrar a história de um povo que se intitula por Síria. Esse povo é um povo que é inimigo declarado do povo de Israel. Esse povo fica localizado no sul de Israel. E sempre quando dá na telha para eles invadirem Israel, eles montam sempre um planejamento para atacar Israel. Esse povo, ele vai seguir numa linha totalmente oposta à linha que Israel crê. Porque enquanto Israel adora o único Deus que é digno de receber toda adoração, a história vai dizer que esse povo adora o Deus da fertilidade. Toda a guerra que esse povo vence, eles devotam, eles direcionam a sua glória ao Deus da fertilidade. A história vai dizer que dado momento chega um homem, e esse homem ele vai potencializar as guerras do povo da Síria. A história vai dizer que chega um homem e através do conhecimento, da habilidade, da técnica desse homem, o povo da Síria vai se tornar tão forte, que todo o povo que ele se levantava para guerrear, eles venciam, porque tamanha era a estratégia de guerra que esse homem tinha. Esse homem que eu falo é tão somente Naamã. Quando lemos a biografia de Naamã, nós vamos ver que era um homem totalmente dotado de extrema inteligência. Naamã é um homem com um currículo de guerra exemplar. Naamã é um homem com um currículo de batalha impecável. Através de Naamã, o povo da Síria, versículo 1, todas as vezes que vão para a guerra, o povo da Síria é livre. O povo da Síria é vitorioso. Naamã então chega como servo e é logo consagrado a chefe do exército da Síria. O destaque de Naamã é tão rápido na sua biografia que é colocado nele o cargo de general. Porque tamanha é a característica de inteligência, de habilidade, de técnica que tem dentro desse homem. As pessoas que viram Naamã chegar dentro do povo da Síria, talvez não deram nada para ele, porque a biografia diz que era um homem que não era nem muito de boa aparência. Porém, o que tinha dentro desse homem, segundo a biografia, era algo tão forte, que logo o projetou para ser capitão da Síria. A biografia vai dizer que ele chega rápido ao cargo mais elevado, abaixo do rei, dentro daquele povo, ao ponto que o versículo 1 vai dizer que ele é respeitado, ele toma o respeito dentro da Síria e também fora da Síria. Naamã é um homem alto, independente da sua capacidade, é um homem de guerra, é um homem exemplar, é um homem dotado de extrema capacidade. Só que o texto vai dizer que chega aquilo que ninguém esperava na vida dele. A Bíblia vai começar dizendo quem era Naamã, vai falar que era chefe, vai falar que era honroso, vai falar que era um varão valoroso, mas vai dizer, porém, é um varão leproso. Sabemos muito bem que lepra naquela época era um sinal de maldição. Lepra naquela época era um sinal de punição de alguma divindade. Lepra naquela época era uma extrema vergonha. E era costume naquela época, quando alguém se apresentasse com algum defeito no seu corpo, que dirá a lepra, rejeitar do convívio social. Era costume daquela época, quando alguém se apresentar com algum defeito no seu corpo, seja lepra, seja cegueira, seja ser coxo, independente, apresentou algum defeito no corpo, ele era excluído da sociedade.
Só que o que me chama a atenção nesse texto é que quando eu vou ler o capítulo 5, onde se resume aqui a vida de Naamã, eu vejo o texto tecendo elogios para ele, e eu não vejo nenhum momento, mesmo apresentando uma lepra, o povo, alguém sendo audacioso de rejeitar Naamã. Se fosse outra pessoa, seria rejeitado, mas Naamã, nem o rei se levantou para rejeitar. Naamã era um homem leproso, mas permaneceu sendo dirigente da guerra. Naamã era um homem leproso, mas permaneceu sendo líder de batalha. Naamã era um homem leproso, mas permaneceu oficial no seu cargo. Eu perguntei para Deus, por quê? Porque todos, quando recebem uma lepra daquela época, eram rejeitados, e somente Naamã não foi. Porque todos que cometeram alguma doença no seu corpo eram rejeitados, e Naamã era o único que não foi. Aí Deus falou comigo assim: enquanto há o obstáculo externo, enquanto a adversidade permanecer do lado de fora e dentro de você permanecer inviolável, nada pode frustrar aquilo que eu projetei para o homem. Porque você vai ver aqui, até o povo de Israel, até Deus, versículo 1, promovia livramento para os sírios. Tudo por conta de quem era Naamã. Naamã era um homem de guerra. Naamã era um homem de qualidade. Quando a lepra chegou em Naamã, os inimigos de Naamã cogitaram: vai parar, vai encerrar, vai se frustrar. Mas enquanto a lepra não contaminou o que estava dentro, os planos a respeito deles continuaram em vigor. Oh glória! Naamã não contava com essa prova, mas quando a prova chegou, a prova não destruiu o que estava dentro dele. A prova foi intensa, mas não destruiu o projeto. A prova foi multiplicada, mas não destruiu o projeto. Por quê? Porque ele entendia que ele era o homem que foi levantado para guerrear pelo seu povo. Tem prova que se levanta na tua vida, querido, que até parece que você vai ser sucumbido nela. Tem prova que se levanta nessa vida que até parece que você vai se abortar nela. Tem prova que parece na tua vida que até parece que você vai morrer nela. Mas eu vim lá da Penha para dizer para você: o que está dentro de você vai fazer você prosseguir nessa caminhada. Porque maior é aquele que liberou uma palavra para você, e a palavra é: eu sou contigo. Não vai ser a tua dificuldade que pode impedir o que Deus projetou ao teu respeito. Era um homem de guerra, porém leproso. Mas quem disse que a lepra impediu ele de avançar nas estratégias que ele tinha dentro dele? Eu já quero liberar para você algo. Acredita no que está dentro de você. Acredita no que foi liberado para dentro de você. Certa vez Davi, quando estava cercado por Saul, 1 Samuel vai dizer que Davi, cercado por Saul no vale, Saul vai ali para poder matar Davi. O texto vai dizer que Davi está com poucos homens, e pela lógica, se ele fosse enfrentar Saul, ele iria morrer. Então, sabendo que se ele enfrentasse, ele morreria, diz o texto que ele eleva os olhos deles para o monte. E é justamente nesse contexto que ele escreve o Salmo 121. Ele está à beira da morte, ele está a ponto de morrer, e antes de morrer, ele eleva os olhos dele para o monte. E ele diz: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a
terra. Quando ele elevou os olhos para os montes, Deus enviou os filisteus lá no arraial de Saul. Veio um mensageiro e falou: estamos sendo saqueados. Quando a mensagem veio, Saul abortou a missão de matar Davi. Tudo porque ele elevou os olhos dele para o monte. Oh meu Deus do céu, hoje esse monte está dentro de você. Naquela época não habitava, mas hoje habita. Eu te convido a olhar, olha para dentro e acredita que o que está dentro é mais fiel, é mais forte, é mais poderoso do que essa batalha que está na tua frente. Eleva os teus olhos para dentro. Eu estou sentindo Deus aqui, querido. O texto vai dizer que ele fica leproso e continua a guerrear. Quando ele guerreia contra Israel, ele pega uma menina, ele leva cativa, diz o texto, para sua casa. Deixa ela cativa dentro da sua casa, sob as ordens da sua esposa. Versículo 3. O texto vai dizer que essa menina vai ver, vai perceber que esse homem não é um homem normal. A menina vai perceber que Naamã era um homem leproso. E mesmo cativa, isso aqui é interessante, mesmo cativa, ela vai ter um desejo espetacular. E ela vai falar assim, ó, versículo 3: ah, quem me dera que o meu senhor Naamã estivesse na frente do profeta Eliseu em Samaria, porque eu sei que tão somente ele seria curado. Enquanto essa menina estava cativa, não tinha motivo nenhum para dar uma direção para um homem que era inimiga do seu povo. Ela vai liberar uma palavra para Eliseu, vai falar assim, ó: eu não sei se tu conhece, mas vou te dar uma direção. Tem um homem lá em Samaria, e o nome dele é Eliseu. Ele pode te livrar dessa lepra. Oh, glória a Deus. No momento de dificuldade, Deus levanta uma menina para poder dar uma direção para esse rei. E tudo que o homem quer hoje é não ter direção. Tudo que o homem quer hoje é seguir o seu caminho ao seu bel prazer. Tudo que o homem quer hoje é seguir a sua vida sem direção, sem rumo, sem norma. Não me diz o que eu tenho que fazer, não me diz onde eu tenho que chegar. Eu sou dono do meu destino. Mas entenda, toda direção tem uma consequência. E a consequência que a menina profetizou é: se tu fores ao profeta que está em Samaria, tu serás curado. Aí Deus falou comigo assim, ó: para todos que obedecem uma direção que desce do céu, tem uma promessa ao respeito da tua vida. Oh glória, oh glória. Deus está descendo hoje para te dar uma direção, querido. Deus está descendo hoje para te dar um rumo hoje. Rompe hoje, aleluia, com seus planejamentos pessoais e deposita a tua confiança na direção que o Eterno está descendo hoje na tua vida. Porque para toda direção tem um resultado. Para toda direção tem uma conclusão. Para toda direção tem um destino. E tem um ditado popular que vai dizer que quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Tudo que o inimigo quer é embaralhar a minha e a tua mente para que eu não chegue naquilo que Deus projetou. E Hebreus capítulo 5, versículo 11 vai dizer que pelo tempo que já éramos filhos,
Pode conferir lá. Já era para nós sermos mestres, mas por conta da negligência no ouvir, necessitais do leite maternal. Hebreus 5:11. Pelo tempo que tu é filho, todo filho tem direito a uma herança. Todo filho tem direito a benefícios, todo filho tem direito a promessas. E Hebreus diz: no tempo que tu é filho, você já era para ter evoluído há muito tempo, mas tudo por conta da negligência no ouvir, necessitais do leite maternal. Tudo por conta de não obedecer a direção, você não consegue evoluir. E deixa eu te dizer uma coisa: habilidade é até bom ter, mas melhor que habilidade é uma direção, porque técnica fora da vontade de Deus, uma hora falha. Dom fora da vontade de Deus, uma hora falha. Habilidade fora da vontade de Deus, uma hora falha. Porque se não for a direção de Deus, não vai ter livramento na hora da arriscada, não vai ter livramento na hora do combate. O que te dá livramento é estar debaixo da direção de Deus. Um homem de guerra, porém leproso. E ele, quando vai ouvir essa direção, eu penso que cria nele uma expectativa de melhora. Porque penso eu, como um homem de frente de batalha, provavelmente era um homem que tinha uma condição financeira boa. Provavelmente procurou alguns locais, alguns curandeiros para poder curar sua doença. E com certeza não funcionou. Mas dentro da casa dele alguém desceu com uma direção do céu. Dentro da casa dele alguém desceu com um maná do céu. E o texto vai dizer que então ele vai agora falar com o seu rei, rei da Síria, para poder mandar uma carta para o rei de Israel. Perceba, a menina que está dentro da casa deu uma direção, pastor Alex. E qual era a direção? Vai para Samaria e encontra Eliseu. O que ele faz? Ele vai para o seu rei e pede para o seu rei mandar uma carta para o rei de Israel. Quando o rei de Israel recebe a carta, o texto vai dizer que ele rasga as suas vestes e fica irado contra o povo da Síria. Aí Deus falou comigo assim, ó: enquanto você contar o teu problema para quem não pode te ajudar, você só vai intensificar a sua dor. Porque houve uma direção dentro da casa. Qual era a direção? Vai no profeta, vai em Eliseu, vai em Samaria. Mas ele muda a direção e vai no rei. O texto vai dizer que Eliseu ouviu o boato dentro do palácio. O texto vai dizer que Eliseu soube dessa situação. Para comigo e pensa. Eliseu não vivia dentro do palácio. Se ele ouviu, é porque a notícia se espalhou por toda a Israel. Se a dor antes era uma, quando só ele e o seu povo sabia, imagine agora quando o seu povo e todo o povo de Israel estava sabendo que esse homem era um homem leproso. A vergonha dele por conta de não seguir a direção dobrou. Por quê? Porque ele foi dividir o seu problema para quem não podia resolver. É por isso que a mulher sunamita, quando o seu filho morre, o seu esposo vem perguntar para ela onde você vai,
E Geazi vai perguntar para ela: o que vens fazer aqui? E a resposta é a mesma: vai tudo bem. Por quê? Ela sabia que eles não podiam resolver o problema do filho dela. Ela sabia que ela só poderia contar para quem poderia resolver. Ela sabia que contar problema para quem não pode resolver só vai mostrar mais a tua ferida e vai intensificar mais a sua dor. Então, quer um recado da parte de Deus? Para de abrir o teu coração para quem não pode resolver. Conta para Deus e para aqueles que você acha que pode interceder pela tua vida. Porque enquanto você mais conta para as pessoas que não podem resolver, mais evidência você ficará para aquelas pessoas, mais amostra você ficará para aquelas pessoas, mais vulneráveis você ficará para aquelas pessoas, e mais vergonha você terá. O texto vai dizer então que depois que ele soube que o rei rasgou, mas não fez nada por ele, ele decide retomar o caminho da casa de Eliseu, e ele vai até a casa de Eliseu. Quando ele vai até a casa de Eliseu, a Bíblia vai dizer que Eliseu não vai recebê-lo. Eliseu vai mandar um mensageiro, e a mensagem é: vai e desce até o rio Jordão e mergulha 7 vezes, e mergulha 7 vezes, e levanta e ficarás restaurado. Ele questiona porque de tantos rios que tinha naquela localidade, o Jordão era o pior rio em questão de contaminação. O Jordão era o pior rio em questão de impureza. Mas quem disse que Deus precisa de coisa natural para poder fazer aquilo que é sobrenatural? Quem disse que Deus precisa de coisas que funcionam para fazer funcionar aquilo que não está funcionando? O milagre não estava condicionado à questão da naturalidade do rio. Estava condicionado o que então, irmão Pedro? A simplesmente a obedecer a voz de Deus que foi liberada para ele. O milagre não estava condicionado ao que o rio poderia oferecer, mas simplesmente na disponibilidade que ele tinha para poder obedecer daquilo que foi liberado pelo profeta. É Deus dizendo para ele assim: ó, eu sei que tu é rei, eu sei que tu manda, eu sei que tu desmanda, eu sei que tu é um cara exemplar, um currículo impecável, mas eu vou te dar a senha. Para receber comigo, tu tem que aprender obedecendo. Porque no teu reino, maior é quem está por cima, mas no meu reino, maior é quem está por baixo. No reino natural, maior é quem está em cima, mas no reino de Deus, cresce quem desce primeiro, sobe quem se humilha primeiro. Na matemática do homem, você tem que colocar 1 mais 1 para poder crescer, mas na matemática de Deus, tu tem que se diminuir para que Ele possa crescer dentro de você. É Deus dizendo: eu tenho até algo para fazer na tua vida, mas você primeiro precisa entender algumas regras que comandam o mundo espiritual. E lá vai a primeira regra: obedeça. Porque o nível de milagre que está condicionado a você é justamente o nível de obediência que você vai se submeter. Você lembra quando Jesus, João capítulo 9, vai cuspir nos olhos daquele cego, e depois de cuspir ele fala assim, ó, vai lá e lava no tanque Siloé. Primeiro, só o fato de cuspir já era uma vergonha, pastor. Segundo, como o cego vai andar até o tanque? Ele não tinha direção, ele não sabia onde era o tanque. Com certeza ele deveria ter perguntado a alguém para onde era o tanque, porque o milagre não tinha acontecido de imediato. O milagre só foi acontecer quando ele se lavou no tanque e voltou para ver Jesus.
É Deus dizendo que assim, ó, enquanto você depender das coisas naturais, você vai continuar preso na tua limitação. Mas quando você decidir entregar, confiar na palavra que foi liberada dos céus para a tua vida, o teu milagre vai começar a ser germinado dentro de você. Porque não é aquilo que você tem, mas é aquilo que é liberado sobre a tua vida. Não é aquilo que você é, mas é aquilo que Deus disse sobre você. Era um homem de guerra, porém um homem que teve que aprender a se submeter às ordens do profeta. E o engraçado aqui é que quando ele chega e ouve do mensageiro essas palavras, o texto vai dizer que ele vai ficar indignado não só com a palavra que foi liberada, mas na mente dele com a insatisfação de Eliseu nem pelo menos ter recebido ele na porta. Por quê? Porque ele está acostumado, como chefe general da tropa, ter gente rodeando ele, servindo ele. Então ele vai ficar irado com Eliseu. E o texto vai dizer que ele retorna para o seu ambiente, para a Síria, irado. Até um servo de Naamã dizer para ele: confia no que foi liberado para a tua vida. Até um servo olhar para ele e falar assim: ó, se eu fosse você eu acreditava. Sabe por quê? Porque o milagre pode até ser pedido por você, mas ele jamais pode ser desenhado por você. O modus operandi ainda é de Deus. Ele pode até fazer, mas é do jeito que ele quer fazer. Ele pode até operar, mas é da maneira que ele vai querer operar. Eu louvo a Deus porque enquanto ele está acostumado a viver numa comitiva exemplar, a direção veio de uma serva e a palavra de confiança veio de um servo. É Deus dizendo para ele: rapaz, baixa a tua bola. Você é bom, mas baixa a bola. Porque enquanto você continuar com essa tua arrogância, a lepra vai permanecer na tua vida. Enquanto você continuar na mesma autossuficiência, a lepra vai permanecer na tua vida. É Deus dizendo: eu até quero fazer, mas você primeiro precisa se enquadrar. Existe uma necessidade de nós se enquadrarmos para poder obtermos as coisas do Senhor. Prova para mim, pregador, prova. João capítulo 1, versículo 12 vai dizer: mas a todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. João capítulo 8, versículo 16 vai dizer: e os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Perceba, dois textos distintos com a mesma palavra, mas segundo o dicionário grego, a mesma palavra com significados diferentes. Filhos de Deus em João 1,12 significa teknons, que quer dizer filhos bebês, filhos imaturos. Filho de Deus em João 8,16 significa ruiós, que quer dizer filhos já amadurecidos. E a proposta é: por que diferenciar filhos bebês de filhos maduros? Gálatas capítulo 4, versículo 1 explica. Vai dizer: porque enquanto o herdeiro é menino, de nada difere do servo,
ainda que seja Senhor de tudo. É Deus dizendo através de Paulo: você é filho, tem direito a uma herança, mas para tomar posse, você é obrigado a amadurecer. Vou repetir: enquanto o herdeiro é menino, de nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. É Deus dizendo: eu até quero te abençoar, eu até quero te projetar, eu até quero te livrar, mas existe uma necessidade de você se submeter para amadurecer, de se submeter para poder crescer, de se submeter para poder desfrutar, de se submeter para poder gozar, porque a posse está no amadurecimento. Tudo que Deus quer fazer na tua vida, tudo que Deus quer é romper a tua vida, tudo que Deus quer é fazer você sair dessa batalha. Mas entenda que a tua vitória está condicionada ao seu nível de amadurecimento, querido. Era um homem de guerra, mas precisava entender que era necessário descer e se submeter à ordem do céu que foi liberada para ele. Era um homem de poder, mas precisava entender que ele precisou obedecer, porque enquanto ele não descia, o milagre não chegava. Enquanto ele não obedecia, a restauração não chegava. E você diz: há tanto tempo eu estou pedindo, eu estou clamando e nada chega. Claro, querido. Há quanto tempo foi liberada uma direção para a tua vida? Há quanto tempo foi liberada uma direção para o seu ministério? Quantas vezes Deus já te direcionou para fazer alguma situação e você até hoje fica procrastinando aquilo que Deus mandou você fazer? É por conta dessa procrastinação que você não sai, não rompe dessa situação, porque o milagre está condicionado justamente na disponibilidade de obedecer a palavra que foi liberada. Porque não é aquilo que você tem que vai te projetar para aquilo que você quer, mas é aquilo que você obedece. Pedro tinha técnica, Pedro tinha dom, mas não tinha a autorização de Deus para poder voltar a pescar. Quando Jesus chama Pedro, Jesus fala: deixará de ser pescador de peixes e passará a ser pescador ou seja, eu sei que tu é habilidoso, Pedrão, mas vem aprender a viver a minha direção. A história vai dizer que Jesus é pego, é crucificado, e Pedro nega Jesus 3 vezes, e não dá tempo de Pedro ter com Jesus presencialmente. Não dá tempo de Pedro ter com Jesus após ele ter negado Jesus 3 vezes. Pedro nega, Jesus é pego, é logo levado para ser crucificado. João capítulo 21, o que Pedro vai fazer depois que Jesus é crucificado? Voltar a pescar. Porque ele se autoanulou como uma pessoa colérica que pensa, que faz antes de pensar. Ele provavelmente deveria ter pensado: pequei, Jesus morreu, não tem perdão para mim, vou fazer aquilo que eu mais sei fazer, vou fazer aquilo que eu mais tenho habilidade, vou fazer aquilo que eu mais tenho técnica. E ele foi voltar a pescar. Ficou a noite toda, querido, porque ele sabia, como bom pescador que era, que a noite era o melhor momento para pescar, porque não tem o calor do sol, a superfície fica tranquila e a profundidade do mar fica super gelado.
Então os peixes nessa hora tendem a subir. Estava na melhor hora, estava no melhor momento, tinha técnica, tinha habilidade, tinha experiência, mas não tinha direção de Deus. Ele ficou a noite toda e não pescou nada. É Deus dizendo: a tua direção, um dia ela pode frustrar. Jesus apareceu no pé da praia, na Bíblia diz pela manhã, que era um período improvável para pesca. E mesmo Jesus já tendo reprovado Pedro a pescar, ele ainda liberou uma palavra para Pedro só para poder mostrar para ele que não é aquilo que ele sabia que fazia ele prosperar, mas é aquilo que ele obedecia, porque o tempo era improvável. Jesus liberou: volta lá, Pedro, e lança do lado direito. Eu vou te ensinar novamente a ter uma direção. Volta no pior horário, mas lança no lado direito. Ele voltou. E segundo a Bíblia, foi a maior pesca de toda a caminhada de Pedro. Por quê? Porque não é a habilidade de Pedro que faz prosperar ele na caminhada. Não é a técnica de Pedro que faz prosperar ele na caminhada, mas é o quanto ele está disponível para obedecer a palavra que foi lançada para a vida dele. É o quanto ele está disponível para poder ser submisso à orientação e à direção que foi liberada para a vida dele. E Naamã entende isso. E parecia ser uma vergonha se banhar no Rio Jordão. Mas ele entende e desce. E o verso 14 diz que quando ele se levanta com ele pela 7ª vez, a cura no seu corpo, a restauração na sua pele e o escape da vergonha que estava plantada no seu corpo. E eu vim aqui dizer para você: até quando vamos permanecer nessa prova? Tem uma direção para você aqui nessa noite. Tem uma palavra para você aqui nessa noite. Tem um profeta de Deus aqui para você nessa noite. E o teu milagre está justamente na tua condição de obedecer o que está sendo liberado aqui nessa noite. Fica de pé, querido. A proposta aqui é fazer uma reflexão, fazer você se lembrar quanto tempo tu está nessa mesma situação. Essa é a proposta. A proposta aqui não é descer fogo do céu, não. A proposta aqui é refletir e ver se em algum momento você se encontra negligente no ouvir. Se em algum momento você parou de se relacionar com Deus. Se em algum momento você deixou o seu habitat natural de relacionamento para poder dar ênfase para outras coisas, e esse deixar te trouxe permanência nessa prova. Feche teus olhos, querido, e ore comigo nessa noite. Eleva os teus pensamentos a Deus e coloca diante de Deus essa dificuldade. Eleva o teu pensamento a Deus e fala: Senhor, está tanto tempo, já não sei como resolver, mas hoje desceu uma direção na minha vida, e eu quero seguir essa direção. A direção para Naamã foi: vai até Samaria, porque
porque lá tu vai encontrar um profeta. E hoje Deus no individual está descendo uma direção para a tua vida hoje. Porque Ele está ansioso para te ver vencer essa guerra. Pai, eis aqui os teus filhos, Senhor. Eis aqui a noiva que será arrebatada, que está vivendo períodos desafiadores. Alguns estão vivendo há longos períodos, talvez anos, e perguntam a Deus: até quando? E o Senhor falou comigo: hoje descerá uma direção para eles. E nessa noite, ó Pai, eu digo, Pai, se manifesta hoje de maneira individual e específica. Ó Pai, da mesma maneira como tu falaste com Eliseu dentro daquela caverna, e não foi por intermédio do fogo, não foi por intermédio do terremoto, nem do vento, não foi por intermédio de coisas barulhentas, mas foi por intermédio de uma fala tranquila. E a palavra foi: o que fazes aqui, Elias? E tu deu uma direção para Elias e falou: sai. Ó Deus, desça com uma direção suave, Senhor. Ó Deus, aguça os ouvidos do teu povo para aprender a ouvir a tua direção nessa noite. Deus, tudo que o inimigo quer é confundir a mente deles, dizendo que eles não servem mais para nada, de que eles não prestam mais para nada, de que eles irão sucumbir nessa prova. Mas eu vi como profeta dizer que hoje desceu uma direção hoje para o arraial que está em Mesquita, e essa prova será rompida em nome de Jesus de Nazaré. Ó Pai, te clamamos nessa noite, ó Pai, na nossa naturalidade, mas estamos dispostos a viver um sobrenatural, ó Pai, nessa noite. Mas por favor, nos dê uma direção hoje, nessa noite. Ó Pai, ainda que a tua direção seja como tu deu para Abraão, e a direção foi: sai. Sai, porque eu vou te garantir, só sai. Ó Pai, ainda que a direção pareça, ó Pai, que não vai levar a lugar nenhum, mas por favor, ó Pai, nos dê essa direção. Nos tira da inércia. Nos tira, Senhor, ó Pai, daquela situação, ó Pai, que é constrangedora, Senhor. Ó Deus, dá uma direção, ó Pai, assim como tu deu para o profeta Ananias, e fala: vai lá, a rua chamada direita, porque lá tu encontrarás um homem por nome Saulo, e tu orarás sobre ele, e ele será muito usado. Pai, nós queremos receber hoje, nós queremos hoje uma direção. E o teu povo está aqui, ó Pai, clamando por uma direção. Ó Pai, se tu quiser usar uma menina como tu usou para Naamã, ó Pai, usa uma menina, usa uma criança, usa quem for, mas não nos deixes perecer nessa batalha. Espírito Santo de Deus, arde no coração do teu povo nessa noite, e dá, Senhor, uma direção para que eles possam romper, para que eles possam vencer tudo que está proposto na vida deles, em nome de Jesus.
E aí, galera? Quantos concordam, diz amém. Aplauda ao Senhor. Saia daqui hoje com uma direção de Deus e creia que essa direção vai te dar o escape na tua batalha. Que Deus abençoe em graça sobre graça. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Amém?